Quais são os segredos das pessoas que mais vivem no mundo e como isso pode te ajudar a emagrecer com saúde sem voltar a engordar, ter mais qualidade de vida e longevidade? É exatamente isto que eu vou te ensinar aqui neste vídeo. Os 9 hábitos em comum das pessoas que mais vivem no mundo. Então, se tu é nova aqui nesse canal, segue o canal, se inscreve nele e ativa a notificação clicando no sininho. Assim, tu sempre vai receber uma notificação quando sair um vídeo novo. Agora, eu vou te mostrar aqui quais são os hábitos em comum das pessoas que mais vivem no mundo. São 9 hábitos que foram mapeados através de estudos científicos. Exatamente, um grupo de pesquisadores americanos estavam estudando longevidade e tentando entender o que leva as pessoas a viverem mais e com mais qualidade de vida. E eles começaram a perceber que existiam pequenas regiões onde as pessoas tinham uma média de vida muito mais elevada do que o resto do mundo. Hoje, a média de vida da população, se eu não me engano, está entre 70 a 80 anos de idade. E essas regiões específicas, as pessoas viviam 100 anos de idade, em média. Ou seja, algumas viviam mais, outras um pouquinho menos, gerando uma média de 100 anos de idade. E eles começaram a circular essas regiões em azul. Pegaram um mapa, abriram um mapa e começaram a pintar de azul essas regiões onde as pessoas tinham uma média de vida de 100 anos de idade. Eles, ao final do estudo, perceberam que tinham 5 pontos azuis no mapa. E eles chamaram essas regiões de Blue Zones, ou seja, zonas azuis. E perceberam que essas pessoas também tinham hábitos em comum. Destes hábitos, eu vou te mostrar aqui todos eles. Então, são 9 hábitos. O primeiro deles é uma regra alimentar. Essas pessoas, elas tinham um bom autocontrole alimentar, ou seja, não comiam demais, o que faria com que elas engordassem, perdessem qualidade de vida, acumulassem mais gordura, gerassem mais doenças e acabariam que com certeza não iam viver por muito tempo, não, né? Que acontece hoje com a maior parte da população. Essas pessoas tinham um autocontrole alimentar bastante elevado, mas para isso elas usavam uma regra, a regra dos 80%, muito bem estabelecida, principalmente na região do Japão. Eu já vou falar para vocês quais são todas essas zonas azuis, tá? Os 5 lugares e vou aqui no decorrer do vídeo mostrar quais são os 9 hábitos em comum. Mas na regra dos 80%, eles perceberam que as pessoas comiam 80% da comida que estava no prato e deixavam os 20% lá. Ou seja, não comiam tudo aquilo que colocavam no prato e também não tinham o hábito de colocar muita comida na mesa, como a gente vê que acontece hoje em dia. As pessoas tendem a fazer muita comida, mesmo que para 2 pessoas, elas fazem comida para 5 quase, e comem demais devido a isso. Colocam muita comida na mesa, logo muita comida no prato, e não tem tanto autocontrole assim. Porque se tu chega em casa do trabalho, tá cansada, tá exausta, ou tá entediada, ou tá estressada, é natural que tu tenda a comer muito. Por isso que essa regra ajuda muito neste autocontrole alimentar. As zonas azuis são Nicoya, na Costa Rica, Icária ou Icaria, na Grécia, Sardenha, na Itália, que é uma ilha, Okinawa, no Japão, e Loma Linda, que é uma comunidade na Califórnia, Estados Unidos. Então, são as 5 grandes zonas azuis, Blue Zones, que a gente tem, onde as pessoas vivem mais do que 100 anos de idade, em média, em média. Então, aí é vida pra caramba, hein? O que tu faria com 100 anos de idade ou 120 anos de idade? Já parou para pensar como que tu vai chegar? Como é que vai estar a tua saúde? Como que vai estar o teu físico? Como que vai estar a tua saúde mental quando chegar aos 90, aos 100 anos de idade? Será que vai ter alguém cuidando de ti porque tu não consegue nem ir à casa de banho sozinha? Ou será que tu vai chegar com saúde, assim como essas pessoas aqui chegavam? Por isso, gente, que emagrecimento não tem a ver só com a gente ir lá e fazer uma dietinha, não, tá? Tem a ver com a gente criar um estilo de vida mais saudável, ter hábitos mais saudáveis, porque eu, pelo menos, tenho essa opinião. Não sei se faz tanto sentido assim a gente chegar aos 100 anos, quando dos 60 aos 100 ou dos 70 aos 100, a gente não consegue fazer praticamente nada sozinhos. Tá 100% dependente de outras pessoas. Então, é bom a gente viver muito, sim, mas é bom viver muito e com muita qualidade de vida. E emagrecimento se trata disso também. Se trata de um autocuidado. Se trata da gente cuidar da gente, desenvolver qualidade de vida e saúde. E não é qualquer coisa que vai fazer ganhar saúde.
muitas vezes as dietas mais fazem a gente perder saúde devido às restrições ou à inclusão de muitos alimentos processados, e acaba que tu até emagrece um pouquinho, mas depois tu volta a engordar tudo, perde muita saúde nesse processo, o que acaba não fazendo tanto sentido assim para mim. As nossas alunas, a gente tem mais de 4.000 alunas, mais ou menos, nenhuma delas faz uma dieta restrita, todas elas conseguem ter muito mais qualidade de vida quando seguem o passo a passo que a gente ensina, que basicamente é uma reeducação alimentar e uma reeducação de hábitos. Já vou falar um pouco mais sobre isso aqui para vocês. Mas o segundo hábito das pessoas que mais vivem no mundo também tem a ver com alimentação. E eles perceberam que essas pessoas têm uma alimentação mais baseada em plantas, mais plant-based, ou seja, não quer dizer que são pessoas veganas ou vegetarianas, mas são pessoas que têm uma alimentação mais baseada em plantas. Isso quer dizer mais verduras, no caso, saladas, legumes, leguminosas, folhas, ok? Frutas, uma boa variabilidade alimentar baseada em alimentos mais crus, alimentos que a gente consegue encontrar na natureza. Elas também comem carne, sim, mas não em grandes quantidades, porque hoje, através de estudos, também sabemos que uma grande quantidade de carne presente na nossa alimentação não é bom, tá? Não faz bem e acaba gerando mais inflamação. Mas também a ausência completa de carne também não é bom, ok? Porque normalmente tu retira a carne e tu não consegue aqueles nutrientes, aquelas vitaminas em outros alimentos. E aí seria necessário, com certeza, se tu optar por uma alimentação vegana ou vegetariana, a suplementação daquilo que estaria na carne. É mais interessante tu ter uma alimentação mais equilibrada, ok? Porque assim tu não fica tão dependente assim de suplementos. Mas a escolha aqui é de cada um e um hábito que eles encontraram, né, em comum nessas pessoas foi sim uma alimentação rica em vegetais, frutas, verduras, legumes e leguminosas. Atividade física regular é o terceiro hábito em comum das pessoas que mais vivem no mundo. Eles perceberam que são pessoas ativas, bem ativas, ou seja, elas se movimentam muito ao longo de um dia, e também praticam alguns exercícios físicos mais ao ar livre ou em grupo, né? Como são regiões onde as pessoas normalmente são mais velhas, nesse caso, né? Tem 60, 70, 80, 90 anos, todas elas, mesmo com 90, 95 ou 100 anos de idade, ainda são ativas. Olha que interessante. Hoje temos muitos jovens de 18 anos, 20 anos que já são sedentários. Nessas regiões temos jovens de 95 anos que são ativos. Hoje temos velhos de 18 anos de idade. Basicamente é isso que a gente tem hoje em dia na nossa população, né? Por isso, gente, que a atividade física é tão importante. Hoje, talvez, é o maior consenso científico, ou seja, todo mundo na ciência concorda com isto, porque foi provado por A mais B, C, D, E, F, do alfabeto inteiro, que atividade física é importante para a saúde, previne doenças, além de tornar o corpo muito mais saudável, mais capaz de emagrecer também, melhora a produção de mitocôndrias, que faz o nosso corpo produzir mais energia, melhorar o nosso metabolismo, faz o corpo ganhar massa muscular, que protege as nossas articulações e faz o metabolismo ficar mais rápido, mais eficiente, é protetor para a nossa saúde mental, protetor e preventor da Alzheimer, doenças mentais, como por exemplo Parkinson e diversas outras. Ou seja, gente, não tem o porquê não fazer atividade física. Pode ser que tu não goste de um ginásio, pode ser que tu não goste de ir lá e levantar peso, mas faça alguma coisa, uma caminhada, uma corrida, uma natação, bicicleta, uma pedal, ou seja, remo, aquilo que tu gosta. Tu não precisa necessariamente fazer um tipo de atividade física. Temos diversos aqui. Inclusive, nessas zonas azuis, eles perceberam que as pessoas elas tendem a se movimentar muito, caminhar muito ao longo de um dia. Cuidar do jardim, plantar, ter alguma produção em casa, ali atrás da casa. Elas normalmente vão fazer ali uma atividade física em grupo, na praça, jogar um tênis. Eu não sei como é que chama aquele esporte que eles têm de raquete lá. Não é tênis nem beach tênis, eu não lembro exatamente o nome, mas é algo parecido. Ou seja, não é algo tão pesado assim.
Também poderia ser, ok? Não seria mal. Caso tu faça ginásio, continue porque isso é extremamente importante. A massa muscular adquirida no ginásio é maior também, ok? Então a musculação sim acaba sendo bem importante para a nossa qualidade de vida, mas é um processo, né? Se tu não gosta de atividade física hoje, começa com aquilo que tu consegue fazer, que o feito, neste caso, é melhor do que o perfeito. Conexões sociais fortes e essas pessoas também se cercam de outras pessoas mais saudáveis, ou seja, elas mantêm um ambiente saudável ao redor delas. Ambiente, neste caso, não é meio ambiente, são outras pessoas mesmo, ok? É o ambiente que elas frequentam, que elas vivem, são as pessoas que elas têm contato. Esses são os outros dois hábitos das zonas azuis, dessas pessoas que mais vivem no mundo. Conexão social forte e manter pessoas boas ao redor delas, pessoas principalmente saudáveis. Porque basicamente, gente, tudo se resume a ambiente na vida, ok? Se tu parar para pensar, a gente é um resumo do nosso ambiente. Nós pensamos como as pessoas ao nosso redor pensam, a gente se veste como as pessoas ao nosso redor se vestem, a gente assiste o que as pessoas ao nosso redor assistem, a gente ouve as músicas influenciado por outras pessoas, a gente faz basicamente tudo influenciado por alguém. Esse alguém sempre é uma pessoa ou várias pessoas. Logo, nós somos um resumo do nosso ambiente. Por isso que a gente precisa manter um ambiente o mais saudável possível. Tanto que, se tu quer emagrecer mesmo, manter um estilo de vida saudável ao longo da tua vida, tenta fazer o seguinte: começa a acompanhar pessoas mais saudáveis, começa a seguir nas redes sociais pessoas que fazem exercício físico, que se cuidam, que têm uma alimentação saudável, que têm um estilo de vida mais saudável. Tu vai começar a perceber que automaticamente, sem, não consciente, tá? Só ao ver a outra pessoa fazendo, tu vai começar a ficar com vontade de fazer também. Tu vai começar a ficar com vontade de se alimentar melhor. Basicamente, tu vê que existe uma outra vida. Tu vê que existe uma outra forma de viver a vida e que tu também pode fazer isso. Esse é o segredo do nosso ambiente. Gente, a primeira mudança, se vocês querem de fato ter um resultado duradouro na vida, muda a referência que tu tem. Ou seja, muda a pessoa da qual tu se inspira, que tu tira inspiração. Quando a gente não tem muitas referências, a gente acaba se inspirando nas pessoas que estão mais próximas da gente. E muitas vezes essas pessoas, elas têm uma vida muito tóxica, são pessoas tóxicas. Tu conhece, talvez tu tenha alguém assim ao teu redor, ou um conhecido próximo no teu trabalho, talvez. Aquela pessoa que só fala mal dos outros. Ela fala mal de tudo e de todo mundo. E tu vê lá, é uma pessoa sedentária, obesa ou com excesso de peso, de mal com a vida, a família dela não vai bem, as relações dela estão destruídas e ela continua falando mal dos outros, como se o problema fosse os outros. E normalmente a vida daquela pessoa está destruída. Essa é uma pessoa que a gente tem que manter longe, o mais longe possível da gente. É aquele claro exemplo do que a gente não deve fazer. Porque eu sempre falo isso para as minhas alunas também. Olha, só existem dois tipos de pessoas. As que são aviso para as outras pessoas, ou seja, é aquela pessoa que tu vê e tu pensa, eu posso fazer tudo na minha vida, menos o que essa pessoa faz, porque eu não quero ser o que ela é. Ou seja, a pessoa tá lá com excesso de peso, tá de mal com a vida, tá com uma relação destruída, tu vê claramente que é uma pessoa doente e tu pensa, eu não quero isso para minha vida. E existe o outro tipo de pessoa que é inspiração. Aquela pessoa que tu vê, tu nem conhece, mas tu pensa, é isso que eu quero para minha vida. Eu tenho que fazer o que essa pessoa faz, porque eu quero ter o que essa pessoa tem. Esse seria o meu ideal futuro, exatamente como essa pessoa é. Basicamente, não precisa ser em todas as áreas, tá? Mas em alguma área, tu vê algumas pessoas como inspiração. A gente só pode ser ou aviso ou inspiração. Não existe neutralidade. Não existe não fazer as coisas, não existe não ter uma opinião. Se tu não tem uma opinião, tu já tem uma opinião. Se tu não faz alguma coisa, tu está fazendo outra. Não tem como eu não fazer nada. Posso estar parado, que eu estou fazendo alguma coisa. Estou escolhendo não fazer qualquer outra coisa, basicamente. Ou seja, tu tem que buscar refletir um pouco sobre isso. As pessoas que estão ao teu redor, elas são inspiração para ti ou elas são um aviso para ti? E tu, em relação às outras pessoas, um aviso para as outras pessoas do que elas não devem ser, fazer
ou tu é uma inspiração de vida para as outras pessoas. Gente, esse conceito, ele é muito importante na hora de tu conseguir, em um evento social ou um ambiente onde tem mais pessoas, tomar uma decisão. Por quê? Vamos lá. Se eu vou com um grupo de amigos que não se cuida, no caso, né? Não fazem exercício físico, não cuidam da alimentação, e eu vou de férias com eles. Mas eu tenho o hábito de acordar cedo, fazer a minha caminhada, ou fazer o meu treino, fazer o meu exercício físico, depois eu tomo um pequeno almoço saudável, sempre que eu como, eu tenho boas escolhas, boas opções. Eu sou essa pessoa, mas o meu grupo de amigo não. Vamos pensar nesse cenário, ok? Projeta esse cenário, imagina isso aí agora. Aí tu vai de férias com essas pessoas e tu tem aquele confronto, certo? Todo mundo vai ficar acordado até tarde bebendo, mas tu quer acordar de manhã. Ou seja, tu quer dormir um pouco mais cedo porque tu quer acordar de manhã e ter um dia bom. Quer dar a tua caminhada, tu quer fazer o teu exercício físico, mesmo que seja uma caminhada na praia. E aquelas pessoas ficam fazendo piadinha. Não, mas lá vai ela, porque tu não descansa, porque tu não tem vida, porque tu isso, porque aquilo, porque tu não é feliz, tu não vai ser feliz. E bom, claramente aquelas pessoas lá não são os melhores exemplos do mundo também, né? São basicamente aquelas pessoas que são aviso. Pode, nesse momento, pensar, eu, através da minha escolha agora, posso ser uma inspiração para essas pessoas. Porque com certeza alguma delas quer se inspirar em mim, quer ter uma vida melhor. Eu posso ser o agente transformador do meu ambiente. Esse é um pensamento muito interessante, ok? Porque se tu for dormir um pouco mais cedo, não quer dizer que tu não vai aproveitar o dia com elas ou tu não vai ficar um pouco lá com elas. Tu vai, mas tu é consciente. Vai sair um pouquinho mais cedo, tu vai dormir um pouquinho mais cedo, vai acordar um pouco mais cedo, vai fazer o que tu precisa fazer. Quando voltar para casa, alguém vai ver o que tu fez e vai se inspirar em ti e vai dizer amanhã eu vou contigo ou no outro dia eu vou contigo. Enquanto outras vão fazer piada e tá tudo bem, ok? Mas é um posicionamento de vida. Quando a gente tem pessoas ao nosso redor que são inspiração, a gente precisa se preocupar menos com isso e é mais fácil tomar decisões. Por isso que manter conexões fortes e conexões saudáveis são um ponto extremamente importante para desenvolvermos qualidade de vida. Inclusive, emagrecer com saúde sem voltar a engordar, porque vai ser muito mais fácil para ti emagrecer quando o teu ambiente também é saudável. Vai ser mais difícil para ti emagrecer quando tu não tiver um ambiente saudável junto contigo. Nós desenvolvemos um programa chamado Comunidade Sempre Magra. Na comunidade, a gente ensina as nossas alunas a emagrecerem com saúde sem voltar a engordar, né? Através de uma reeducação alimentar, uma reeducação de hábitos. A gente tem tanto apoio nutricional quanto apoio psicológico lá dentro. Basicamente, a gente resolve todos os problemas, né, ligados à qualidade de vida e emagrecimento. Mas eu tenho certeza que o ponto que mais transforma as nossas alunas é o fato de sermos uma comunidade. Ou seja, temos milhares de mulheres lá dentro, inspirando e motivando umas às outras. É um ambiente, é uma conexão social forte, é um lugar onde elas não se sentem julgadas, mas sim inspiradas, ouvidas, amadas. É extremamente importante termos pelo menos um ambiente desses na nossa vida. Caso a gente não consiga fazer uma mudança no nosso ambiente físico, que nem sempre é possível, a gente precisa ter um outro ambiente que a gente possa contar nessas horas e que a gente sabe que lá a gente vai ter inspiração, lá a gente vai ser ouvida. Então, mantenha ambientes saudáveis na tua vida e caso tu precise fazer mudanças, faça, tá? Porque no fim das contas, a gente vai ser um resumo do nosso ambiente. Gestão de estresse é o próximo hábito comum dessas pessoas. Ou seja, todas elas têm um momento no dia em que elas usam para relaxar um pouco, para se desconectar do resto do dia a dia delas. É comum hoje a gente se estressar muito com o nosso trabalho, e se estressar até mesmo com a vida familiar, a gestão, a sobrecarga, é filho, é marido, é fazer as refeições para todo mundo, é levar e buscar da escola, é o trabalho, tem gente chata, é cliente, é isso, é aquilo, aquilo. No fim das contas, a gente chega aqui cansadas, sobrecarregadas. Talvez tu se sinta assim hoje. E, ao mesmo tempo que a gente não pode mudar completamente a nossa vida, a gente pode incluir hábitos de pausa. Simplesmente parar, parar para relaxar um pouco, parar para refletir um pouco sobre a vida, parar um pouco que seja para ficar em silêncio,
para meditar. Pode ser um momento que tu vai fazer um exercício físico, mas tenha este momento, porque esse também é um hábito das pessoas que são longevas, que vivem mais de 100 anos de idade e com qualidade de vida. Essas pessoas fazem uma pausa, elas tendem a fazer uma pausa logo depois do trabalho. Elas saem do trabalho e têm um momento de desconexão, onde elas interagem com outras pessoas, fazem uma caminhada, ficam em silêncio, fazem uma meditação, uma oração, alguma coisa que faça com que elas relaxem um pouco. Porque sim, estresse hoje, gente, é uma das coisas mais prejudiciais do mundo. É um dos fatores que mais está causando doenças, doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, doenças mentais, doenças inflamatórias, doenças de todos os tipos. A gente precisa aprender a regular melhor o nosso estresse, a gerir melhor o nosso estresse, a relaxar um pouco mais o nosso corpo, se quisermos não só emagrecer, mas manter o nosso emagrecimento por muito tempo e manter a qualidade de vida alta por muito tempo. Não existe qualidade de vida, não existe bem-estar com um estresse elevado. Então, aprenda a reduzir mais o teu estresse. Isso nós ensinamos também na comunidade, no caso, por isso que eu disse que a gente resolve todos os problemas, é algo bem completo, mas tu pode fazer isso através de hábitos simples no teu dia a dia. Uma pausa, como eu disse, um momento em silêncio, pode fazer isso mais vezes do que uma vez no dia, tá? Pode fazer 3 ou 4 vezes no dia, pequenas pausas de 5 minutos, de 10 minutos, fica longe do telemóvel, longe de telas, né? Não é, eu vou fazer uma pausa agora, então eu pego aqui e fico aqui. Tu mais se cansa do que tu descansa, tá? E estudos já estão mostrando isso. O telemóvel é uma das coisas que mais tem poder de drenar a nossa energia, de sugar a nossa energia. Então, tu acha que está fazendo uma pausa para relaxar, mas tu está ficando ainda mais cansada. Quando tu volta para o trabalho, ou tu volta para a tua vida familiar, está exausta, justamente porque isso aí mais tirou energia do que te deu energia. Então, aprenda a gerir melhor o teu estresse. Exercício físico é uma coisa que ajuda muito. Talvez hoje é um dos hábitos que mais ajude a reduzir o estresse. Um sono de qualidade também é algo que vai ajudar bastante nesse caso. E fé como base de vida, espiritualidade e propósito são os outros dois hábitos das pessoas que mais vivem no mundo. Ou seja, fé e espiritualidade, os pesquisadores perceberam que é basicamente a base da vida dessas pessoas que vivem por muito tempo. Isso talvez seja um tanto óbvio, porque quando a gente vive uma vida sem fé em um futuro melhor, sem fé que tem alguém olhando por nós, que tem alguém direcionando a gente na nossa vida, a vida fica difícil, fica dura, dura de ser vivida, porque a gente basicamente se sente sozinho, não se sente amado e não tem uma direção, né? A gente pode pegar, por exemplo, pessoas depressivas. Pessoas depressivas são pessoas desamparadas, que se sentem desamparadas ao longo da vida. Elas não se sentem amadas, elas veem o mundo de uma forma negativa. Quando a gente tem fé, consegue ver o mundo, por mais que esteja acontecendo alguma coisa negativa agora, sabe que isso é parte de algo maior. Sabe que isto tem um propósito. Através da nossa fé, a gente consegue crer nisso. Consegue crer em um Deus que cuida da gente, em um Deus que ama a gente, em um Deus que direciona a gente. Então, é diferente passar por um sacrifício sem saber o porquê aquilo está acontecendo e passar por um sacrifício sabendo por que aquilo está acontecendo. E essa é a resolução da fé, basicamente. Quando eu tenho fé, eu acredito que, independente do que eu esteja vivendo hoje, eu sei que é em prol de um futuro melhor, em prol de um futuro mais positivo. Eu só não posso negar isso. Então eu tenho que saber viver o processo. Quando eu não tenho fé, é mais difícil, muito mais difícil. E não é por nada que as pessoas que mais vivem no mundo também são pessoas de fé, pessoas que têm hábitos de fé. Elas param um momento do dia para relaxar, para rezar, para meditar, ou seja, independente da religião delas, porque vocês percebem que são zonas separadas do mundo, é uma lá na Itália, enquanto outra lá no Japão, a outra na Costa Rica, a outra nos Estados Unidos, são pessoas, são zonas espalhadas, ou seja, a religião pode mudar entre elas, mas a fé não. A fé sustenta muito a vida dessas pessoas, assim como o propósito, tá? No Japão tem um conceito bastante interessante que se chama Ikigai, que a gente percebe ali que também é na Okinawa, né, uma ilha do Japão, onde as pessoas... É uma zona azul, uma blue zone. Eles têm esse conceito de vida. O Ikigai, basicamente, é... Quando eu acordo, eu sei o porquê eu acordei. Eu sei o porquê eu vou viver o meu dia. Eu sei o porquê eu vou viver a minha vida. Porque imagina viver 100 anos de idade sem saber o porquê tu está vivendo. Basicamente, quando tu não tem um porquê, tu também não quer
quer chegar lá, né? Então, por que eu iria querer chegar aos 100 anos de idade? Já se perguntou isso? O porquê vai chegar aos 100 anos de idade? Por que tu quer chegar lá, a essa idade? Como que quer chegar lá? Como que tu quer que seja a tua vida quando tu chegar e durante todo esse processo de chegar até os 100 anos de idade ou 120? Então, basicamente, ter um propósito é algo que preenche, é algo que completa, porque eu sei que a vida é uma montanha-russa. Um dia é bom, outro dia não, né? Eu gosto muito do conceito de entre dois topos existe um vale. Então a gente pode estar no topo da montanha hoje, ou pode estar no vale. Mas a grande verdade é que para chegar, sair desse topo e chegar no outro, nós vamos precisar passar por um vale. Esse vale é um momento de aprendizagem. Eu sei disso, eu acredito nisso, porque essa é a minha fé, essa é a minha filosofia de vida. E eu sei que o propósito da minha vida é grande. Então eu sei que eu não vou viver a vida inteira em um vale. Esse vale é um momento de passagem, de aprendizagem. Por isso que ter um propósito é tão importante. Ele faz com que a gente queira viver a nossa vida. Ele traz mais motivação para a nossa vida. E estes são os 9 hábitos das pessoas que mais vivem no mundo. Sabe o que eu gosto muito hoje? É que a gente criou uma zona azul. A gente criou uma blue zone. A nossa comunidade hoje, a comunidade Sempre Magra, ela tem mais de 4.000 alunas, ou seja, ela é uma grande comunidade. E a gente está caminhando para tornar ainda mais pessoas mais saudáveis, com mais qualidade de vida e mais longevas. Então, tenho imensa alegria de ter descoberto, né, esse conceito, essas regiões no mundo, essas zonas azuis, através dos estudos científicos. Hoje também tem um site dessas Blue Zones, tem documentários falando sobre elas. Mas eu me senti bastante feliz quando eu percebi que o que a gente tinha feito com a comunidade era realmente ter criado uma Blue Zone. Então, se tu é aluna da comunidade Sempre Magra hoje, se sinta muito grata e muito feliz, porque tu também faz parte disso, tu também faz parte dessa Blue Zone e provavelmente hoje tem a tendência de viver muito mais tempo com muito mais qualidade do que antes de ter entrado na comunidade Sempre Magra. Se tu está assistindo esse vídeo e tu não sabe o que é a comunidade Sempre Magra, tu quer saber mais sobre ela, tem um link aqui embaixo, tá? Nossa equipe vai deixar um link aqui embaixo, fixado. Tu pode entrar e não entrar na comunidade, porque eu não sei se, enquanto tu assiste esse vídeo, as inscrições estão abertas, possivelmente não, mas tem uma página que explica um pouquinho sobre como é a comunidade, tu pode entrar numa lista de espera, que assim que abrir as inscrições, a gente te avisa também. Mas aprenda com esses 9 hábitos, porque são 9 hábitos simples, extremamente simples de serem implementados no teu dia a dia. Ou seja, emagrecer, gente, não se trata de fazer uma dieta, se trata de criar um estilo de vida saudável, se trata de viver a tua vida de uma forma diferente, com um novo propósito. Eu tenho certeza que quando tu parar de pensar em emagrecer e começar a focar no teu estilo de vida, na forma como tu vai viver a tua vida, nos hábitos que tu quer ter no teu dia a dia, na forma como tu quer se sentir no teu dia a dia, o teu emagrecimento vai começar a destravar. E tu não só vai emagrecer, como também não vai voltar a engordar. Porque simplesmente a balança não faz mais sentido para ti, mas o teu estilo de vida sim. Então vai por esse caminho que eu tenho certeza que o teu emagrecimento vai ser muito mais eficaz.